Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a fazer esse stitch, tá? Com a roupinha de Natal. Olha como que ficou os detalhes aqui atrás, tá? E essas roupinhas também saem, porque daí você pode deixar ele de enfeite durante o ano, tá? Não precisa ser só no Natal. Olha que fofura. Bom, vamos lá. Para você fazer ele, eu tô utilizando as linhas novas da Círculo, né? A Chenille. O número da cor é a 2745, tá? Vou utilizar a rosa também, o número é 3182. Vou utilizar a cor branca, tá? Chenille também. Aí a linha Amigurumi, eu vou utilizar vermelho, que é a 3402, a cor preta, tá? Esse azul clarinho, 2012. Vou usar a cor pelúcia também, a linha pelúcia na cor 2856. Aí, vou usar uma caneta com cor branca para fazer esse detalhezinho aqui no olho do Stitch, tá? Mas se você não tiver a caneta, você pode fazer um bordadinho com a linha branca também. Eu tô usando essa da Faber-Castell aqui, tá? Olha, ela é bem boa para fazer esse detalhe. Aí, vou usar duas agulhas de boneca. Aí, vou usar a número 4,5 de agulha de crochê e a número 3. Os acessórios que a gente sempre usa, que é a linha de tapeceira e marcador de ponto. E uma tesourinha. Bom, vamos começar pela parte da cabeça com a cor 2745 da Chenille, né, do Amigurumi. E pra começar a cabeça, a gente vai fazer um anel mágico, utilizando a agulha 4,5, tá, gente? Fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Vou fazer aqui o meu anel mágico com os 6 pontos baixos e eu já volto pra gente dar continuidade. Ó, finalizei aqui. Agora, nós vamos fazer 6 aumentos nessa carreirinha aqui, tá? Então, começar aqui, fazer os 6 aumentos. Eu vou finalizar a minha e eu já volto com ela pronta já, tá bom? Ó, finalizei aqui os 6 aumentos. Nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, tá? Por toda a volta. Então, vai ser 6 sequências de um ponto baixo e um aumento nessa carreirinha. Pronto, finalizei a carreirinha de um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Agora, nós vamos fazer aqui um ponto baixo, tá? Um aumento. Aí, fazer 5 sequências de 2 pontos baixos e um aumento e finalizar com um ponto baixo no final, tá? Eu vou finalizar aqui, eu já volto. Finalizei aqui. Agora, nessa carreira, nós vamos fazer a sequência de 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Vou finalizar e eu já volto. Finalizei a carreirinha de 3 pontos baixos e um aumento. Agora, nessa carreirinha, nós vamos fazer 2 pontos baixos, aqui, 2 pontos baixos, um aumento, e uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, e finaliza aqui com 2 pontos baixos, tá? Pronto, finalizei a sexta carreirinha aqui com 4 pontos baixos e um aumento, né? Fazendo aquela sequência de 2 pontos baixos e um aumento no final e 2 pontos baixos 2 pontos baixos, um aumento no começo e 2 pontos baixos no final, tá? Aqui, agora, nós vamos subir uma sequência de 3 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu vou fazer as minhas e eu já volto pra mostrar como que ficou, tá bom? Pronto, finalizei as 3 carreirinhas, tá? Agora, nessa volta, nós vamos fazer uma diminuição aqui no começo
Aí 16 pontos baixos, uma diminuição e mais 16 pontos baixos, tá? Finalizei aqui, então, essa carreira. Agora, nessa próxima, nós vamos fazer a carreira inteira de diminuição, tá? Então, toda a volta só de diminuição, tá bom? Pronto, finalizei aqui, deu 17 diminuições nessa volta. Na próxima volta, nós também vamos fazer uma carreira inteira de diminuição, tá? Aí, já finaliza e já enche essa parte da cabeça dele. Se você quiser encher agora, já pode encher. Eu prefiro encher depois, tá? Eu vou voltar com ele já todo completinho aqui. Finalizei aqui a última carreira de diminuição, tá? Ficou 8 diminuições e um ponto baixo no final, tá? Agora, eu já cortei, já enchi aqui e nós vamos fechar aqui com o anel mágico falso. Então, você vai pegando todas as alcinhas que tem aqui e vai inserindo a linha e vai puxando até essa parte aqui ficar fechadinha, tá? Então, é assim que eu faço a minha parte aqui, ó. Todas essas alcinhas que estão pra cima levantadinha, você vai fechando com o anel mágico falso, tá? Eu vou finalizar aqui e eu já mostro como que fica, tá bom? Ó, já peguei todas as alças, aí sobrou aqui essa linha, eu vou inserir bem no meio, tá? Sair aqui do outro lado. Aí, aqui, eu arremato essa linha e corto já. Aí, a cabecinha tá pronta, tá, gente? Bom, vamos começar a parte do corpinho. Aqui no anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Eu já volto aqui com ele pronto. Finalizei aqui, tá? Nessa próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos também, tá? Ó, finalizei a carreira de 6 aumentos. Nessa daqui, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Finalizei a carreirinha de um ponto baixo e um aumento. Agora, nessa carreirinha, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento no início. Aí, uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. E finaliza aqui com 2 pontos baixos, tá? Ó, na verdade, aqui não é 2 pontos baixos, é um ponto baixo nesse finalzinho aqui, tá? Agora, nós vamos fazer essa carreira de 3 pontos baixos e um aumento, tá? Ó, finalizei aqui a carreirinha de 3 pontos baixos e um aumento. Agora, nós vamos subir 2 carreirinhas com 30 pontos baixos, tá? Pronto, finalizei aqui a carreirinha de 30 pontos, tá? Nessa próxima carreirinha aqui, nós vamos fazer 13 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes aqui nessa volta, tá? 13 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Ó, finalizei aqui a carreirinha de 13 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Agora, nessa aqui, nós vamos fazer 12 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes também, tá? Finalizado 12 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Nessa aqui, a gente vai fazer 11 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes também, tá? Finalizada a carreirinha de 11 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Nessa daqui, nós vamos fazer 8 pontos baixos e 2 diminuições 2 vezes também, tá? Ó, aqui a gente já fez as 2 sequências ali de 8 pontos baixos e 2 diminuições. Aqui nessa carreira vai ser ponto sobre ponto, vai ficar com 20 pontos baixos, tá? Finalizada a carreirinha de 20 pontos. Nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer 6 pontos baixos e 2 diminuições 2 vezes também, tá? Agora, nessa próxima carreirinha aqui, nós vamos fazer pontos sobre pontos, aí vai ficar com 16 pontos baixos essa carreirinha, tá? Finalizado aqui. Nessa próxima carreirinha, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes.
Ó, finalizei aqui a última carreirinha de 2 pontos baixos de uma diminuição por 4 vezes. Se você quiser encher aqui, já pode encher, tá? Eu vou encher depois da próxima carreira. Nessa carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por 4 vezes, tá? Um ponto baixo e uma diminuição por 4 vezes. Ó, finalizei a última voltinha, já coloquei o enchimento e já cortei o fio pra gente costurar na cabeça, tá? Aí, a gente ajeita certinho aqui, ó, na cabeça, a cabeça com o corpinho. Eu sempre utilizo as agulhas de tapeceiro, de boneca, pra ficar bem firminho ali e costurar direitinho, tá? Então, ó, eu sempre coloco assim, pra dar um suporte aqui. Fica bem firme, ó, pra costurar, tá bom? Eu vou costurar aqui e eu já mostro como que fica, tá bom? Pronto, gente, eu já costurei aqui a cabecinha no corpinho e ele ficou desse jeito, tá? Agora, vamos fazer as próximas partes. Bom, gente, agora nós vamos fazer a parte azul clara do corpinho, tá? Vamos usar a cor 2012 e a agulha 3. Aqui nós vamos subir 13 correntinhas, tá? Eu vou subir as minhas aqui, eu já volto pra gente continuar. Agora, aqui, a gente pula essas 3 primeiras correntinhas, faz um ponto alto, 2 pontos altos. Na próxima, a gente faz um meio ponto alto, 3 pontos baixos. Aqui na próxima, a gente vai fazer um meio ponto alto, aí 2 pontos altos. E nessa última correntinha, para virar, nós vamos fazer 4 pontos altos no mesmo ponto, tá? Fiz o primeiro. Fiz o segundo. Um terceiro. E o quarto ponto alto. Aqui, a gente vai fazer 2 pontos altos. Ó, 1, 2, um meio ponto alto, 3 pontos baixos, 1, 2, 3. Aqui, a gente vai fazer um meio ponto alto, 2 pontos altos, 2, e aqui nesse último a gente faz 3 pontos altos no mesmo ponto. 2, 3. Assim tá ficando o nosso trabalho. Aqui, vamos fechar nessa terceira correntinha aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Subir 2 correntes e um ponto alto no mesmo ponto, tá? Agora, nós vamos fazer 8 pontos altos aqui nessa sequência, tá? Até o final. Aqui no final eu volto pra gente continuar. Ó, eu cheguei aqui nesse finalzinho. Aqui nessa voltinha nós vamos fazer 4 aumentos, tá? Então, o primeiro aumento, segundo aumento, aqui, terceiro aumento, e o quarto aumento.
Aí, aqui, fazer 10 pontos baixos, 10 pontos altos até o final ali, tá? Já volto pra gente dar continuidade. Ó, já fiz os 10 pontos altos, agora a gente vai fazer aqui 3 aumentos de ponto alto, tá? Ó, fiz o primeiro aumento, o segundo aumento, o terceiro, e fecha aqui nessa correntinha com ponto baixíssimo. Aí, arremata esse fio aqui, essa parte da barriguinha já tá pronta. Se você quiser colar, daí você já arremata e esconde o fio. Se você prefere costurar, você já deixa um fio aqui pra você poder costurar na barriguinha dele, tá? Ó, gente, aqui eu colei a minha peça, tá? Como eu falei, se você quiser costurar pra ficar mais firminho, você costura, tá? Que o meu eu colei porque o meu vai ficar de enfeite. E aí, você posiciona desse jeito aqui. Agora, a gente vai fazer a partezinha que vem aqui na boquinha dele, nessa cor também, tá? Bom, agora a gente vai fazer aqui a boquinha, tá? Vamos subir aqui 15 correntinhas, tá? Vou subir as minhas e eu já volto. Ó, finalizei as 15 correntinhas. Aqui nessa segunda, a gente já faz o primeiro ponto baixo. Aí, aqui, o segundo ponto baixo. Um meio ponto alto. Aí, aqui, a gente vai fazer eu vou fazer a sequência de pontos altos até sobrar 3 pontinhos aqui. Eu já volto, tá? Então, ficou uma sequência de 8 pontos altos aqui, tá? Agora, aqui, a gente vai fazer meio ponto alto, um ponto baixo e o segundo ponto baixo. Fazer uma correntinha, aqui faz uma diminuição, um meio ponto alto e faz 8 pontos altos aqui, nesse começo, nesse meio aqui, tá? Vou finalizar e a gente já continua. Ó, já fiz os 8 pontos altos, agora aqui a gente faz um meio ponto alto. Aqui, uma diminuição de ponto baixo. Sobe uma corrente, aí faz uma corrente, e na volta toda aqui, fazer pontos baixíssimos pela volta toda, tá? Fiz aqui os pontos baixíssimos até aqui, esse outro lado. Vou fazer uma corrente, e aqui eu vou fazer ponto baixo nessa parte de baixo, tá? Nessa parte de baixo eu faço ponto baixo até ali do outro lado. Ó, gente, ficou desse jeito a minha pecinha, tá? Agora, eu vou colocar ela aqui, tá? Bem certinho com a barriguinha, pra dar aquele formatinho do rostinho dele, tá? Eu vou colar o meu, né, que nem eu falei da barriga. Se vocês quiserem costurar pra ficar um pouquinho mais firme, vocês costuram aí. Eu vou deixar o meu coladinho, que o meu vai ficar só pra enfeite, tá bom? Bom, gente, finalizei aqui, ó, já tá tudo encaixadinho, já colei, tá? Bom, gente, agora a gente vai fazer aqui o olhinho, tá? Com a mesma cor, mesma agulha, fazer o anel mágico, 5 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a gente vai fazer aqui um ponto alto nesse anel mágico, tá? E fechar ele aqui. Agora, aqui nessa volta, nós vamos fazer 5 aumentos de ponto baixo. Fazer 5 aumentos de ponto baixo. Tá? Vou fazer aqui, eu já volto pra gente fazer ali o final. Ó, fiz os 5 aumentos de ponto baixo. E aqui nessa última, a gente vai fazer um aumento de ponto alto nesse último ponto aqui, tá? Então, fazer um aumento de ponto alto aqui. E aí, fecha já com ponto baixíssimo
aqui nessa primeira correntinha. E ele fica nesse formatinho aqui, tá? Aí, arremata ele aqui ou deixa a linha pra costurar na peça, tá? No meu caso, eu vou arrematar pra colar. Ó, então, assim ficou a parte azulzinha clara, tá? E agora, a gente vai fazer a parte preta do olho dele. É bem parecida com o azul, né? Só faz a primeira carreira. Então, aqui dentro do anel mágico, a gente vai fazer 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. E faz um ponto alto. No final, fecha o anel mágico e fecha aqui com um ponto baixíssimo, tá? Arremata a linha ou deixa a linha pra costurar na outra pecinha. Eu vou deixar tudo pronto e já mostro como que fica, tá? Ó, gente, assim com as duas partes ele ficou o olhinho todo preenchidinho aqui, tá? Aí, a gente vai arrumar certinho aqui no stitch, tá? Os dois olhinhos e costurar o colar, tá? Só que sempre dando essa jogadinha dessa pontinha pra baixo, tá? Pra ficar parecido com o olhinho dele, tá bom? Agora, pra fazer o nariz, nós vamos usar a linha pelúcia número 2856, tá? Aqui, a gente faz um anel mágico, faz 6 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecha, sobe 2 correntinhas e fecha em ponto baixíssimo desse lado aqui, tá? Assim vai ficar o narizinho dele. Dá uma arrematada direitinho ali pra pôr aqui na cabecinha dele, tá? Eu vou arrematar a minha peça e eu volto com a parte do rostinho dele toda pronta já, tá bom? Bom, gente, aqui ele já tá todo coladinho, tudo certinho, tá? Aí, aqui com a caneta branca, ou se caso vocês quiserem fazer o bordado, fazer aquela bolinha branca no olhinho dele, tá? Se você for usar essas canetas assim, você sempre vai ter que dar umas retocadas ali, né? Até ele ficar bem branquinho, tá? Ele não fica branco de primeira mesmo. Se você for fazer na linha, daí já é mais fácil, tá bom? Bom, agora nós vamos fazer a orelhinha, tá? Com a linha chenille de novo e a agulha 4,5. Aqui nós vamos subir 7 correntinhas, então vamos lá, ó. Subir as 7 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Aqui, na segunda correntinha, a gente já desce aqui 5 pontos baixos. 1, 2, desci aqui os 5 pontos baixos. Nesse último aqui, nós vamos fazer 4 pontos baixos no mesmo ponto, tá? 1, 2, 3 e 4. Aí, aqui sobe 5 pontos baixos, tá? Ó, fiz os 5 pontos baixos aqui. Sobrou esse último pontinho aqui com essa correntinha, fazer 3 pontos baixos dentro dessa correntinha. Então, ó, já fiz o primeiro, segundo e o terceiro. Agora, a gente vai começar aqui essa próxima carreirinha. Nesse primeiro ponto aqui, a gente já faz o primeiro aumento, tá? E segue com 5 pontos baixos. Chegando aqui nessa voltinha, onde a gente fez aqueles 4 pontos baixos no mesmo ponto, a gente vai fazer aqui 4 aumentos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 e o quarto aumento. Aí, segue aqui com 4 pontos baixos.
1, 2, 3, 4, tá? Aqui, 3 aumentos. 1, 2, 3 aumentos. Agora, nessa próxima carreirinha aqui, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, fazer a volta toda aqui, tá bom? Ó, finalizei aqui, já cortei a linha pra gente costurar a parte rosa e costurar ele na peça também, tá? Deixa já reservado. Agora, a gente vai fazer a parte da orelhinha que é rosa, tá? Vamos lá. Aqui, nós vamos subir as 7 correntinhas. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Nesse último ponto baixo aqui, a gente vai fazer 4 pontos baixos no mesmo ponto. Então, fica aqui 1, 2, 3, 4. Nesse lado aqui, fazer 5 pontos baixos. Finalizei aqui, tá? Agora, aqui nessa correntinha, nós vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto. Nesse aqui, que já faz parte da outra carreira, a gente vai fazer um aumento, tá? Aqui, ó, fazer um aumento nessa correntinha aqui. Aqui, fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Fazer 4 aumentos. Então, aqui, primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento e o quarto aumento, tá? Segue aqui com 5 pontos baixos. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, 3 aumentos. 1, 2 e 3. Aqui a peça tá pronta, é só arrematar, tá bom? Agora, nós vamos colocar a parte rosa dentro aqui com a azul, tá? Aqui onde os pontos estão mais bonitinho, fica pro lado de fora, tá? E essa parte do rosa aqui também, ó, tá vendo? Deixa eu pôr aqui assim. E aí, aqui, a gente vai pegar uma correntinha desse lado e uma correntinha desse lado. E vai passar por toda a volta costurando aqui, ó. Pegar uma correntinha de um lado e uma correntinha do outro, ó. E fazer por toda a volta, tá? Ó, finalizei, a orelhinha ficou desse jeito, tá? Agora, eu vou passar a linha aqui pra esse lado, aqui assim, e pegar essas correntinhas que sobraram aqui e dar uma fechadinha nesse início da orelhinha aqui só, tá? Pra ela ficar bem firminha. Aqui assim. Tá?
pra ela ficar desse jeitinho assim, ó, tá? E deixa essa linha aqui pra gente costurar na cabeça dele depois, tá bom? Ó, gente, já fiz as duas orelhinhas aqui, fiz a marcação, tá? Pra costurar. Daí, pra costurar, a orelhinha, ela começa um pouco pra baixo do olhinho, tá? Aí, aqui, na hora de costurar, dá uma firmada na costura pra ele ficar bem pra dentro, essa pontinha aqui, tá? Pra ficar bem parecida do jeito que é a orelhinha dele lá. Eu vou fazer a minha aqui, eu vou fazer as duas e eu mostro pra vocês como que ficou a costura, tá bom? Ó, gente, já costurei aqui as orelhinhas, tá? E ficou desse jeito, tá? Agora, nós vamos fazer a parte das patinhas dele. Gente, agora nós vamos fazer a parte dos bracinhos dele, tá? A gente vai fazer um anel mágico. Dentro do anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os 6 pontos baixos aqui e a gente já dá continuidade. Pronto, finalizei os 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, nessa segunda carreirinha, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreirinha. Vai dar 3 sequências, tá? Então, um ponto baixo e um aumento por toda essa carreirinha aqui, tá bom? Por 3 vezes. Nessa carreirinha de número 3 agora, nós vamos fazer 9 pontos baixos na carreirinha toda, tá? Então, vamos fazer 100 aumentos essa carreirinha, tá? Pronto, finalizei os meus 9 pontos baixos, tá? Essa partezinha do meio que fica sobrando linha, deixa aqui pra dentro que ela vai servir de enchimento, tá? Porque nessa pecinha aqui nós não colocamos enchimento. Agora, nessa próxima carreirinha, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por 3 vezes, tá? Então, a carreirinha de número 4 é um ponto baixo e uma diminuição por 3 vezes. Agora, aqui, ó, nós vamos subir 4 carreiras com 6 pontos baixos. Então, vai ser a carreira número 5, 6, 7, 8, tá? Vamos subir, então, das 5 até a 8 carreiras, até a 8ª carreira, tá? Com 6 pontos baixos. Ó, gente, finalizei aqui as 4 carreirinhas de 6 pontos baixos. Agora, aqui nós vamos finalizar com 3 pontos baixos, tá? Pra fechar a pecinha. Então, pega dos dois lados, fazendo 3 pontos baixos. Já fiz o primeiro, vou fazer o segundo e o terceiro. Aí, aqui já dá pra cortar a linha pra costurar, tá bom? Então, aqui eu já finalizei a parte do bracinho dele. Aí, você pode fazer dois bracinhos desse aqui já, tá? Você viu que não precisa colocar enchimento, porque a patinha dele já fica bem cheinha, tá? Eu já fiz as duas, tá? Agora, a gente vai fazer a partezinha da perna. Ó, no anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Então, aqui, ó, já fiz o primeiro. Aí, eu vou fazer o segundo. E aí, vou finalizar aqui os meus 6 pontos baixos. Ó, fechei os meus 6 pontos baixos. Agora, aqui, nós vamos fazer 6 aumentos, tá? Vou fazer o meu primeiro aumento aqui. Já vou colocar um marcadorzinho de ponto. E aí, finaliza com mais 5 aumentos aqui, tá bom? Pronto, finalizei aqui, então, os 6 aumentos. Agora, nessa carreirinha, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, tá? Então, na carreirinha de número 3, um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Eu vou finalizar aqui e eu já volto. Gente, agora nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Já finalizei a anterior ali com ponto e um aumento. E agora nessa aqui nós vamos fazer com 18 pontos baixos, tá? Finalizei aqui os 18 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma carreirinha de um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes, tá? Então, vai ser um ponto baixo, uma diminuição por 6 vezes. Agora, aqui, gente, a gente vai fazer 12 pontos baixos nessa volta toda aqui, tá? E essa é a carreirinha de número 6. A gente vai fazer na carreirinha de número 6, 7, 8 e 9, tá? Com 12 pontos baixos. Então, agora é a número 6 e finaliza lá com na carreirinha número 9 com 12 pontos baixos.
Ó, gente, já subi aqui, então, as carreirinhas, né, até a número 9, até a nona carreirinha. Já coloquei um pouquinho de enchimento nessa parte da perninha aqui, tá? Não precisa pôr muito, porque essa linha, ela já é bem grossinha, então ela já fica parecendo que tá enchidinha, tá? Agora, nós vamos fazer 6 diminuição, tá? Nessa parte da perninha aqui. Então, vai ser 6 diminuição na carreirinha número 10, tá? Pronto, finalizei as 6 diminuições. Agora aqui nós vamos fechar, igual a gente fechou lá no bracinho, pegando os dois lados e fazer 3 pontos baixos, tá? Então, vamos fechar aqui com 3 pontos baixos, pegando essas duas partezinhas aqui também, tá? Ó, prontinho, finalizado. Já cortei a linha aqui pra gente costurar. E aí, eu vou colocar certinho aqui, ó, pra gente costurar depois, tá? Vamos fazer o rabinho dele já? Então, vamos começar com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Um anel mágico, 6 pontos baixos. Ó, fiz os 6 pontos baixos, agora nós vamos fazer 6 aumentos. Nessa carreirinha aqui é 6 aumentos, tá? Ó, já fiz o primeiro aumento, daí a gente segue ele fazendo mais 5 aumentos, até fechar a carreirinha. Ó, fechamos aqui com 12 pontos baixos, né? 6 aumentos. Agora, nessa outra carreirinha aqui, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, ficando com 12 pontos baixos, tá? Vou fazer meus 12 pontos baixos e a gente já continua. Ó, gente, finalizei então a terceira carreirinha. Agora, essa aqui é a última, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, tá? Um ponto baixo e uma diminuição. Aí, lá no final, já pode cortar a linha pra costurar, tá bom? Pronto, gente, ficou assim o rabinho, já cortei aqui. Agora, a gente ajeita direitinho aqui, ó, os bracinhos e a perninha bem certinho pra costurar, tá? Eu vou costurar o meu aqui, eu acho que a costura ela é bem individual, né? Cada um gosta de costurar do seu jeito, eu vou costurar do meu, né? Você costura do seu jeitinho aí, e aí a hora que você for costurar o rabo, a única coisa que eu vou falar pra vocês é que a hora que tiver quase fechando o rabinho aqui, você vai colocando um enchimento, tá? Pra ele ficar mais fofinho. Aí, você põe um enchimentozinho aqui e ele fica bem fofinho. Mas aqui a lateral é basicamente isso, tá? Você coloca o bracinho aqui bem próximo do pescoço e a perninha aqui assim, nessa direção. E aí, você faz a mesma coisa do outro lado pra ele ficar bem certinho, tá bom? Ó, gente, voltei com ele todo costuradinho já. Aqui ficou o rabinho, ó, coloquei enchimento pra ele ficar em pezinho. E assim ele ficou todo costuradinho, ó. Espero que vocês tenham gostado dele desse jeito, tá? Porque assim, ó, durante o ano você pode deixar ele assim. Mas no Natal você põe a roupinha de Natal dele também, né? Eu achei que ficou bem legal. Ó, vou tirar um pouco o zoom aqui pra vocês verem, ó. Eu achei que ele ficou muito fofinho com essa linha. Bom, agora nós vamos fazer a parte da roupinha dele, tá? Bom, gente, agora nós vamos fazer o macacãozinho dele de Natal, tá? Nós vamos utilizar a cor vermelho círculo. O número da cor aqui é 3402, tá? Aqui nós vamos subir 30 correntinhas com essa linha, tá? 30 correntinhas. Eu vou subir minhas 30 correntinhas aqui e eu já volto. Ó, gente, subi minhas 30 correntinhas. Agora, nós vamos fechar aqui, ó, nesse primeiro ponto. E vamos fazer um ponto baixo aqui nessa primeira correntinha, ó. Aqui fica o nosso primeiro ponto baixo. Aí, aqui, ó, o segundo ponto baixo. Terceiro. E aí, a gente vai fazendo até dar 30 pontos baixos aqui com o círculo fechado, tá? Eu já vou marcar aqui meu primeiro ponto. E aí, a gente segue essa carreirinha aqui com 30 pontos baixos, tá? Ó, cheguei aqui no final com 30 pontos baixos. Aqui nessa carreirinha vai ser uma carreirinha de repetição também, de 30 pontos baixos. Eu vou subir uma quantidade aqui, e aí eu volto pra falar pra vocês quantas carreirinhas a gente vai subir aqui, tá bom? Ó, gente, subi então aqui o total de 3 carreirinhas. Agora, nós vamos arrematar esse lado aqui e vamos fazer outra igual pra juntar, tá? A outra a gente não arremata.
Ó, gente, já subi aqui, então, as três carreirinhas de ponto baixo, né, de 30 ponto baixo. Agora, a gente vai pegar aqui a outra parte e vai emendar as duas, fazendo um ponto baixo aqui, tá? E aqui vai ser o nosso início da carreira. Então, eu já vou pôr o marcador aqui, tá? E agora, nessa carreira aqui, ó, fazer 30 pontos baixos nessa perninha e 30 pontos baixos nessa perninha aqui também, pra juntar as duas, tá bom? Ó, finalizei os 30 pontos em cada perninha, tá? Agora, nós vamos subir duas carreirinhas de 60 pontos. Então, eu vou fazer minhas duas carreirinhas aqui e eu já volto, tá? Ó, gente, já subi as duas carreirinhas. Agora, nessa volta aqui, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Só que nas laterais, nós vamos fazer uma diminuição em cada lateral, tá? Então, a gente tá com 60 pontos, nós vamos ficar com 59 nessa volta, tá? Então, você escolhe ali dois pontinhos da lateral para você fazer uma diminuição, tá? Ó, finalizei a carreirinha de 58 pontos baixos, com uma diminuição em cada lado, tá? Agora, nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos continuar com 58 pontos baixos, tá? Pronto, gente, finalizei a carreirinha de ponto sobre ponto. Nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer aqui, então, ponto também sobre ponto, só que nas laterais, nós vamos fazer duas diminuições. Então, a gente tá com 58 pontos, nós vamos ficar nessa carreirinha aqui com 54. Então, você separa 4 pontinhos para cada lado, tá? E aí, você faz duas diminuições em cada lado, tá bom, gente? Então, é ponto sobre ponto, duas diminuições, ponto sobre ponto, duas diminuições. Pronto, finalizei essa carreirinha aqui com 54 pontos, né? Ponto sobre ponto e duas diminuições em cada lateral. Agora, nós vamos subir duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vai ser duas carreirinhas de 54 pontos baixos, tá bom? Ó, gente, já finalizei as duas carreirinhas, coloquei aqui no meu stitch. E o que que nós vamos fazer aqui? A gente vai marcar aonde tá esse rabinho, pra gente continuar fazendo o macacãozinho e esse rabinho ficar pra fora. Então, eu vou marcar aqui, ó, nessa direção, né? Ó, e aqui nessa direção do rabinho dele também, pra eu saber em que parte vai ficar o rabinho dele. Ó, então, deixa a parte reta pra trás, porque como na frente a gente vai arrematar e ainda vai subir a parte da jardineira, a gente consegue sumir com esse volumezinho daqui da frente, tá? Então, a parte reta você deixa aqui. No meu, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou o número par certinho, tá? Se acaso o seu ficar número ímpar, aí você só faz um pontinho a mais pra ficar número par também, tá? Ó, gente, agora nós vamos seguir com ponto baixo até chegar nessa primeira marcaçãozinha aqui. A hora que chegar aqui, eu já volto, tá? Ó, gente, cheguei aqui nos marcador. Eu vou subir 14 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, subi as 14 correntinhas, eu vou fechar no outro ponto do lado do que tá marcado, tá? No do lado, não no que tá marcado. Então, eu fechei aqui, ó. E ficou desse jeito. Agora, segue com ponto baixo até chegar aqui nesse marcadorzinho primeiro. Esses aqui a gente já pode tirar, tá? E aí, segue com ponto baixo até lá, tá bom? Ó, então, finalizei a voltinha aqui. Essa daqui, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, inclusive aqui nessas correntinhas. Só que em cada lateral, você vai fazer duas diminuições, tá? Então, vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, em cima das correntinhas também, fazer ponto baixo sobre cada correntinha. Só que em cada lateral, a gente faz duas diminuições, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui. A hora que eu chegar aqui na lateral, eu faço junto com vocês pra vocês não se perderem, tá bom? Pronto, cheguei aqui na lateral. Agora, eu vou fazer
uma diminuição e 2 diminuições. E aí, segue com ponto baixo até lá no outro lado. Daí, faz também aqui por cima dessas correntinhas, tá? Ó, gente, cheguei aqui na outra lateral, vamos fazer 2 diminuições aqui também, ó. Tá? E, ó, é assim que ficou a parte de trás, com aqui feito nas correntinhas o ponto baixo também. E aqui as 2 diminuições, tá? Agora eu vou finalizar até aqui tudo com ponto baixo. Ó, aqui eu já arrematei a linha e aqui no meio eu marquei 14 pontos, tá? Pra te ajudar, coloca no bonequinho, né, no stitch, e marca esses 14 pontos que fique bem retinho na barriguinha dele, tá? Agora, nós vamos subir aqui uma sequência de carreirinhas com 14 pontos baixos, tá? Eu vou subir aqui e eu já volto pra mostrar pra vocês quantas carreirinhas eu subi, tá bom? Ó, gente, aqui eu subi 7 carreirinhas aqui nessa frente, tá? Aí, já cortei e vou arrematar essa linhazinha pra gente dar continuidade, tá bom? Bom, gente, agora nós vamos fazer o detalhezinho branco com a linha chenille, tá? Pega a agulha 4,5, aqui vai ser um pouco mais difícil por causa dos pontos ser mais apertado, mas você insere aqui e vai fazer um ponto baixo por toda essa volta aqui, tá? Então, vai ficar com 30 pontos baixos aqui, e aí a gente faz a mesma coisa nessa outra perninha, tá bom? Aqui, então, vai ser 30 nessa, com a agulha 4,5 e a linha chenille, tá? Ó, gente, já fiz aqui as 2 perninhas, tá? Agora, a gente vai pegar aqui, ó, dar toda essa volta, subir aqui, fazer tudo isso aqui com a partezinha branca, tá? Então, começa aqui dessa lateral, faz toda a voltinha, sobe aqui nessa lateral, aqui em cima, desce aqui e fecha, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui, eu vou voltar aqui pra mostrar como que ficou, tá bom? Ó, gente, finalizei aqui, então, toda a partezinha branca por volta do macacãozinho, tá? E aqui, nessa beiradinha aqui, eu já coloquei 2 botãozinhos. Se você não quiser, não precisa, você só costura, então, a alça, tá? Eu gosto de colocar o macacãozinho, que fica mais fácil de tirar do bonequinho depois, tá? Agora, nós vamos fazer as alcinhas. Aqui na parte de dentro, ó, tem umas correntinhas que ficaram aqui, tá? Deixa eu pegar uma agulha mais fina. Ó. Aí, você vai fazer o seguinte, você vai colocar teu macacãozinho aqui na frente, vai ver mais ou menos em qual correntinha pega o início da partezinha da frente aqui, tá? E aí, você vai pegar aqui, ó, a minha vai começar por essa daqui, tá? Vou inserir minha agulha de crochê número 3. Vou pegar a linha vermelha. E vou subir 35 correntinhas, tá? Eu vou subir minhas 35 correntinhas aqui. E aí eu volto, tá? Com as correntinhas prontas. Ó, já subi, então, aqui minhas 35 correntinhas. Agora, nós vamos fechar, vamos pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E vamos fechar aqui, ó, na número 13, tá? Com um ponto baixo. Desculpa, com um meio ponto alto. A gente fecha com meio ponto alto aqui. E aí, vamos seguir a carreira toda com meio ponto alto, tá? Então, aqui a gente pula 12 correntinhas. E aí, faz na número 13 um meio ponto alto e segue com meio ponto alto até lá o final, tá? Eu vou fazer as minhas aqui, a hora que tiver aqui no finalzinho pra fechar, eu volto. Ó, cheguei aqui no final, tá? Na correntinha do lado, a gente vai fechar aqui, ó, com um ponto baixo. E aí, ficou desse jeitinho aqui a alcinha, tá? Agora, é só arrematar essas 2 linhas que vão ficar aqui,
e esconder. Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. A única diferença é que ao invés de ser pra cá, aqui assim, a correntinha um pouco bem rente aqui, né? Você vai pôr uma pra dentro pra ela ficar rente, porque você vai fechar ela pra cá, tá bom? Eu vou mostrar ali a hora que eu estiver fazendo pra ficar mais fácil, tá? Eu vou só arrematar essas alcinhas aqui e a gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá bom? Ó, gente, nessa daqui nós pegamos numa correntinha um pouco mais pro lado pra ela ficar bem rente aqui, ó, tá vendo? Só que aqui nós vamos pegar um pouco mais pra dentro aqui, ó, tá bom? Porque ela vai fechar pra fora. Essa aqui fechou pra dentro, né? E essa aqui vai fechar pra fora. Então, vai ser o mesmo esquema. Você vai pegar aqui, ó, vamos pegar na mesma linha. A gente vai pegar uma alcinha aqui, ó. Já peguei uma aqui. E nós vamos iniciar nessa alcinha a mesma sequência que a gente fez nessa daqui, tá? Então, a gente vai subir 35 correntinhas, vai voltar aqui, pular 12 pontos, no 13º ponto, a gente continua com a sequência de até o final de ponto, de meio ponto alto, tá? Então, aqui, ao invés de ser pra fora, é pra dentro, tá? Ó, gente, cheguei aqui no final e agora nós vamos fechar nessa correntinha aqui do lado, tá? Nessa daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nessa daqui. E fecha com um ponto baixo. E aí, arremata a linha e o macacãozinho vai ficar pronto, tá? Eu vou fazer o meu aqui, vou arrematar e vou trazer aqui pra vocês como que o macacão ficou no stitch, tá bom? Ó, gente, esse é o resultado do stitch com o macacãozinho, tá? Aqui atrás eu fiz um xizinho, tá? Aí ele ficou desse jeito. Ó, agora o próximo passo é a gente fazer a touquinha de Natal dele, tá bom? Gente, agora nós vamos começar a fazer a touquinha, tá? Eu vou começar pela bolinha branca, tá? Vou voltar pra agulha 4,5 e vamos usar a cor branca da chenille, da círculo, tá? Aqui nós vamos fazer um anel mágico e já vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Ó, gente, finalizei aqui os 6 pontos baixos no anel mágico. Agora, nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes, tá? Um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Aqui, essa linha, ela é um pouquinho mais chatinha de enxergar os pontos, mas dá pra ver um pouquinho aqui, tá? Se tomar cuidado, você consegue pegar certinho os pontos, tá bom? Pronto, finalizei aqui, então, um ponto baixo e um aumento por toda a carreirinha. Agora, nós vamos subir 2 carreirinhas de 9 pontos baixos, tá? 2 carreirinhas. Então, essa daqui é a número 2, é o anel mágico, a número 2. Aí, agora a 3 e a 4, nós vamos subir ponto sobre ponto. Então, vamos ficar com 9 pontos baixos, tá? Nessas 2 carreirinhas. Ó, gente, finalizei aqui, então, as 2 carreirinhas. Já coloquei aquela linha aqui pra dentro, que ela já fica como se fosse um enchimento pra cá, tá? Agora, nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreirinha, tá? Um ponto baixo e uma diminuição. Ó, gente, finalizei aqui, então, e ficou essa aberturinha aqui, tá? Agora, nós vamos ir fechando aqui com um anel mágico falso. Pegar 6 alcinhas aqui, ó, já peguei a segunda, a terceira, opa. E aí, você vai fazendo até fechar bem esse pontinho, daí você vai arrumando a bolinha. E aí, você não arremata esse fio, deixa esse daqui que nós vamos inserir a bolinha no chapéuzinho, tá bom? Gente, agora para fazer a parte vermelha do chapeuzinho, nós vamos voltar para a agulha 3. Vamos pegar o fio vermelho, fazer um anel mágico e dentro do anel mágico fazer 6 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e eu já volto. Ó, finalizei aqui os 6 pontos baixos. Agora, nós vamos subir 2 carreirinhas com 6 pontos baixos também, tá? Aqui, toma cuidado sempre pra tá colocando a pecinha pra cima, porque senão ela vai emborcando pra cá
e aí ela fica ao contrário, tá? Sempre põe ela pra cima. Então, ó, 1, 2, 3. Toda vez que chega na metade, o que que você faz? Você já põe ele pra cima de volta, ó, tá vendo? E aí você continua. Aí ele sempre vai ficar certinho, tá? Eu vou fazer minhas 2 carreirinhas e eu já volto pra gente continuar. Ó, pronto, subi aqui então as 2 carreirinhas de 6 pontos baixos. Agora, nessa carreirinha, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, tá? Aqui eu já vou pôr meu marcadorzinho e a gente vai fazendo aqui, ó, um ponto baixo e um aumento, tá? Por toda a carreira. Eu vou fazer os meus aqui e eu já volto. Ó, fiz aqui então um ponto baixo e um aumento. Nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento aqui, tá? Nos primeiros pontos. E aí, depois, nós vamos seguir com 2 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Aí, lá no final, vai finalizar com 1, tá bom? Ó, na próxima carreirinha aqui, agora é 3 pontos baixos e um aumento, tá? 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, tá? Eu vou fazendo aqui, você faz aí, eu já volto, tá bom? Ó, gente, agora nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Calma aí, eu vou pôr aqui o marcador. 2 e um aumento. E aí, segue com 4 pontos baixos e um aumento até o final. Aqui vai sobrar 2, finaliza com 2 pontos baixos daí, tá bom? Ó, finalizei, então, essa carreirinha de 4 pontos baixos e um aumento. Nessa daqui, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento, tá? Vou fazer aqui, e aí, eu volto pra gente já colocar essa bolinha aqui, tá? Pra não ficar muito comprido e ficar ruim de colocar, tá bom? Ó, gente, eu já finalizei a carreirinha de 5 pontos baixos e um aumento. Agora, eu já coloquei aqui o fio branco na linha e eu vou inserir aqui, ó, nesse meio aqui, ó, tá? Ó. E ele vai ficar assim. Agora, nós vamos dar umas passadas, sempre pega ponto que você não entrou, senão não vai costurar, tá? E vai dar uma passada lá pra ele, ó. Até essa bolinha ficar bem presa aqui nessa parte do chapéuzinho, tá? Faz bastante vezes pra ela ficar bem presinha e não ficar molinha desse jeito aqui, tá? Eu vou fazer o meu e eu já volto. Ó, gente, deixei ele bem presinho aqui, tá? Agora, essa próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, tá? Ó, vamos fazer aqui, então, o primeiro ponto. Já vou colocar o marcadorzinho. O segundo ponto, o terceiro ponto e um aumento. E agora, a gente segue com 6 pontos baixos e um aumento, e aqui no final, finaliza com 3 pontos baixos, tá? Agora, né, já encerrei aqui, tá? Com uns 6 pontos baixos e um aumento. Nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá bom? 7 pontos baixos e um aumento. Ó, finalizei a carreirinha de 7 pontos baixos e um aumento. Agora, nós vamos fazer aqui 4 pontos baixos. Ó, fiz o primeiro, já vou pôr o marcadorzinho. O segundo, o terceiro e o quarto. E já vamos fazer um aumento. E aí, nós seguimos aqui, então, com 8 pontos baixos e um aumento até chegar aqui no final. Daí, finaliza com 4 pontos baixos aqui, tá bom? Bom, gente, finalizei aqui a carreirinha de 8 pontos baixos e um aumento.
E agora, nós vamos continuar com essa sequência de fazendo sempre 3 pontos baixos e um aumento, sempre 3 aumentos na carreira, tá? Eu vou subir as minhas carreirinhas e eu vou voltar aqui pra falar pra você até onde que a gente para, em qual sequência a gente para, tá? Agora, só deixa eu lembrar pra vocês que toda vez que tiver na carreirinha de número par, a gente sempre faz aquele esquema. Por exemplo, na de 2 a gente fez um ponto baixo e um aumento, e daí seguiu com 2 pontos baixos e um aumento e finalizou com a 1, tá? Na de 4 aqui, a gente fez 2 pontos baixos e um aumento e finalizou com 2 pontos baixos aqui no final. E aí, assim por diante. Eu vou subir aqui a quantidade de aumentos que a gente vai fazer e eu já volto para falar para vocês até que altura vocês vão fazer a mesma sequência, tá bom? Bom, gente, ó, subi até a carreirinha que fica 14 pontos baixos e um aumento, tá? Então, lembrando, tá? Nesse começo aqui, ó, eu fiz 7 pontos baixos e um aumento, daí continuei com 14 pontos baixos e um aumento, e cheguei até aqui o final com 7 pontos baixos, tá? Assim ficou o nosso começo do gorrinho, tá? Eu vou fazer umas marcações aqui e eu já volto pra gente dar continuidade. Ó, gente, agora nós vamos subir aqui mais 5 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? Eu vou subir minhas 5 carreirinhas e eu já volto pra gente continuar. Ó, gente, já subi minhas 5 carreirinhas, tá? Já fiz a marcação aqui do lado onde que nós vamos deixar abertinho pra orelha. Agora, nós vamos seguir aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nesse oitavo, eu volto pra gente continuar e fazer a parte abertinha da orelha, tá? Ó, fiz os meus 8 pontos. Agora, nós vamos subir 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, tá? E aqui tá marcado 6 pontos. No 7º ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. E aí, ele vai ficar com essa aberturinha aqui pra gente passar a orelhinha dele depois, tá? Aqui, a gente vai seguir, então, ó, contando com esse ponto que a gente fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A gente contando com esse primeiro pontinho aqui, até aqui 20. Então, a gente vai fazer mais de 19 pontos até chegar nessa marcação. Daí, eu volto pra gente fazer juntos também, tá? Ó, cheguei aqui. Agora, vamos subir as 6 correntinhas de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pular as 6 que estão aqui marcadas, e nessa daqui a gente faz um ponto baixo. E aí, segue com ponto baixo até o marcadorzinho aqui, tá bom? Bom, gente, desse jeito ficou com as aberturinhas aqui, tá? Essas aberturinhas, elas vão ficar bem apertadinha na orelha, então vai ter que fazer um pouquinho de força pra colocar, mas eu fiz ela mais apertada porque no finalzinho a orelha dele acaba ficando mais fina, aí isso aqui ficaria muito largo, tá? Então, dá um pouquinho de trabalho de colocar, mas dá pra colocar sim, tá? Agora, eu vou subir aqui uma quantidade de carreirinhas, tá? Pegando toda a volta, inclusive as alcinhas, tá? E eu já volto aqui pra mostrar pra vocês quantos que eu vou subir, tá bom? Ó, gente, voltei aqui, tá? Eu subi 3 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Agora, já pode arrematar essa linha aqui, fecha aqui certinho, arremata, que daí a gente vai fazer o detalhezinho com a linha branca, tá? Ó, gente, já arrematei aqui, tá? Agora, nós vamos voltar pra essa linha branca e com a agulha 4,5, tá? Aqui vai ficar um pouquinho difícil, porque a gente tava usando uma agulha menor, mas dá pra fazer. A gente vai inserir aqui a linha branca e fazer um ponto baixo pra cada pontinho de base. Então, fazer um ponto baixo por toda essa volta com essa linha branca aqui, que é a linha chenille, tá bom? Bom, gente, finalizei aqui, então, com a partezinha branca e já coloquei o chapeuzinho nele, tá? E desse jeito que ele ficou, olha que bonitinho. Ó.
Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Qualquer coisa, gente, se ficou alguma dúvida ou ficou alguma parte confusa, deixa nos comentários que aí eu vou respondendo e tento ajudar vocês, tá bom?